Vamos nessa, moçada? Trazendo para vocês aqui então, nessa nossa aula que trata da parte de geometria espacial, relações importantíssimas dentro do estudo das pirâmides. Vamos lá. Em toda pirâmide regular, devemos destacar 4 importantes triângulos retângulos, nos quais aparecem a aresta da base, que eu vou identificar aqui pela letra L, a aresta lateral, que eu vou indicar pela letra L maiúscula, o raio da base, que eu vou indicar pela letra R, o apótema da pirâmide, que eu vou indicar para vocês aqui pela letra G, o apótema da base, que será representado pela letra M, e a altura da pirâmide, que é o H, certo? No bloco anterior, a gente já tinha lembrado quem é a aresta da base, quem é a aresta lateral, quem é a altura da pirâmide, ok? Então, a aresta da base, lembrar que são esses ladinhos que estão aqui, olha, tem lá o polígono que está na base, que no nosso caso, nessa figura que eu estou usando com vocês aqui, é um pentágono, certo? E nós temos, então, os 5 lados desse pentágono como se fossem as nossas arestas da base. Então, é o que eu estou chamando aqui de L. A aresta lateral são esses segmentos aqui, olha, é o AV, é o BV, é o CV, o DV e o EV. São as minhas arestas laterais da pirâmide. E falamos também sobre a altura da pirâmide no bloco anterior. A altura da pirâmide a gente falou que seria essa distância entre o vértice e o centro do polígono que está na base. Certo? No caso aqui, por ser uma pirâmide regular, é essa distância aqui, essa projeção, ela cai exatamente aqui no centro do polígono que está na base. Então, esse segmento, que é a distância entre V e esse centro, indica para a gente aqui a altura da pirâmide. Vou precisar que vocês saibam identificar o que seria o raio da base, o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide vai ser fundamental que a gente identifique ele, certo? E também o apótema da base. Então, tá aqui, olha. Comprimento do apótema da pirâmide. Onde que está o chamado apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é esse segmento que está aqui, olha. O que vocês vão ter que entender como sendo o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é a altura da face lateral. Na pirâmide, nas faces laterais, nós não temos triângulos. Então, a altura desse triângulo que está na lateral é o que nós chamamos de apótema da pirâmide. E vocês têm que tomar muito cuidado para não confundirem com a altura da pirâmide. A altura da pirâmide, está aqui o vértice da pirâmide, está aqui a base da pirâmide. A altura da pirâmide, distância do vértice até a base. Onde que vai estar o apótema da pirâmide? Eu vou ter aqui, olha, uma face lateral. Essa face lateral na pirâmide é um triângulo. A altura dessa face lateral, é o que nós chamamos de apótema da pirâmide. A gente depende muitíssimo de apótema da pirâmide. Quando a gente for falar, por exemplo, de área, saber identificar a apótema da pirâmide vai ser fundamental, perfeito? Quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com questão de área lateral. Então, a apótema da pirâmide vai ser esse segmento que indica a altura da face lateral. Temos o chamado apótema da base. O apótema da base está aqui, olha. É essa distância que vai do centro até o ponto médio da aresta lateral. O apótema da pirâmide é um segmento que vai sair do centro e vai até a metade de uma aresta lateral. Então, estou aqui, aí quando eu falo do apótema da base, eu estou pensando lá na base, certo? Tem o centro daquela figura. Essa distância do centro, aí eu miro numa das laterais, numa das arestas laterais, pego o ponto médio de uma dessas laterais. Esse segmento que vai do centro até a metade de uma das arestas laterais é o que nós chamamos de apótema da base, perfeito? E temos o raio da base. Brunão, cara, raio da base, o raio da base não tem a ver com, não tem que ter uma circunferência ali e tal. Raio da base, isso que eu falo, que a gente depende muitas vezes da geometria, né? O raio da base vai ser esse segmento que está aqui, ó. O raio da base é esse segmento que vai sair do centro e vai chegar até um dos vértices da minha figura, da minha base, certo? Aqui é porque é como se a gente tivesse uma circunferência circunscrita a esse polígono.
e aí a gente identificaria ali o que seria o chamado raio da base. Então, o raio da base, não necessariamente você vai ter que estar enxergando aqui um círculo, não confunda as coisas não, tá bom? O raio da base da pirâmide vai ser a distância do centro até um dos vértices, ok? Então, conseguimos nos entender? O que é o apótema da pirâmide? A apótema da pirâmide é a altura da face lateral. Beleza. Vou indicar aqui pela letra G, mas a letra vai ser o de menos para mim nessa altura do campeonato, tá? Vou usar aqui a letra G, mas se por algum motivo você quiser usar uma outra letra, isso aqui vai ser o de menos. Eu preciso que você enxergue o que é o segmento, que é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é a altura da face lateral. O que é o apótema da base? O apótema da base é a distância do centro até a metade de uma das arestas, até o ponto médio de uma das arestas. E o que vai ser o raio da base? O raio da base vai ser a distância do centro até qualquer um dos vértices. Ok? Beleza. Aí, conforme esse texto aqui diz, é muito importante que vocês identifiquem 4 triângulos retângulos que a gente pode criar a partir desses elementos, certo? Da aresta da base, do raio da base, do apótema da pirâmide. Que triângulos retângulos são esses? Vamos dar uma olhada aqui, olha, nessa representação. Nessa representação que está aqui, eu tenho um triângulo retângulo que envolve quem que é esse cara? Quem que é esse M aqui, olha? O apótema da base, a altura e o apótema da pirâmide. Certo? Essa relação que está aqui, ela é fundamental. A gente vai resolver muitas questões, a gente vai ter muitas situações que vão acabar dependendo dessa relação, certo? Então, tente imaginar uma pirâmide, certo? Pode ser da base do que for. E aí você vai ter, então, aqui, por exemplo, na base um pentágono. Eu consigo enxergar ali dentro daquela pirâmide um triângulo retângulo cujo um dos catetos sai do centro e vai até a metade ali de um dos lados, certo? Então, eu estou falando do apótema da pirâmide. Aí eu tenho um triângulo retângulo que vai ter como cateto esse cara, um outro que é a altura da pirâmide, e descendo aqui, olha, eu estou deslizando ali sobre a minha face lateral. Eu estou deslizando, então, sobre a altura dessa face lateral. Eu estou deslizando, então, sobre o apótema da pirâmide. E aí, se é triângulo retângulo, vale o que a gente estuda na geometria plana, que é o teorema de Pitágoras. Então, vai valer, numa pirâmide, sempre que a altura da pirâmide é ao quadrado, mais o quadrado do apótema da base, vai ter que ser igual ao quadrado do apótema da pirâmide. Essa aqui é muitíssimo importante, ok? H ao quadrado, letra aqui para mim vai ser o de menos, então por isso que eu preciso que você enxergue mais do que letra, que você identifique os elementos. H, altura da pirâmide, quadrado da altura da pirâmide, mais apótema da base, m ao quadrado, igual ao quadrado do apótema da pirâmide, igual a g ao quadrado. Ok? Um outro triângulo retângulo que vai ser muito importante que vocês identifiquem é esse aqui, olha, numa das faces aqui, laterais, isso aqui a gente está então, olha, olhando uma face lateral, certo? Peguei uma face lateral e estou analisando essa partezinha dela aqui, um triângulo retângulo que surge ali. Um triângulo retângulo cujos catetos são quem? A aresta lateral, o apótema da pirâmide e a metade de uma das arestas. Se eu entendo que a aresta lateral eu estou chamando de L, desculpem, a aresta da base. Tem metade aqui da aresta da base. Então, ó, de novo, eu tenho aqui esse L, que seria a aresta lateral. Eu tenho aqui esse G, que é o apótema da pirâmide. E tenho aqui esse segmento, que é a metade da aresta da base. Metade porque a gente tem ali triângulo isósceles. Então, aquela altura ali vai dividir a face lateral exatamente ao meio. Então, a gente passa a ter aqui L sobre 2. E aí vai valer, nessas faces laterais, vai valer a relação. E apótema da pirâmide ao quadrado, G ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, igual a L ao quadrado.
certo? G ao quadrado, só para deixar claro, ó, é como se eu estivesse trazendo para cá e o meu triângulo retângulo estivesse ficando assim, olha. Esse aqui, isso aqui é como se eu estivesse olhando, ó, isso aqui é como se fosse uma, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, fica mais fácil. Ó, é como se eu estivesse olhando uma face lateral dessa pirâmide, certo? Isso aqui é um triângulo que está ali na lateral da pirâmide. Então agora eu estou olhando para essa lateral da pirâmide. Ela está aqui. O que eu tenho? Ó? Esse segmento, que é a altura aqui desse triângulo, esse segmento, para essa pirâmide, esse segmento é como se fosse o quê? O apótema da pirâmide. Lembra que eu estou olhando aqui a lateral da pirâmide. Então isso aqui é uma face, e aí esse cara aqui é o apótema da pirâmide, que é o que a gente indica pela letra G. Isso aqui é um dos lados ali da base, que a gente indica pela letra L, estou representando aqui de maneira genérica com uma letra L minúscula, então esse triângulo por ser isósceles, esse segmento daqui vale L sobre 2. E aí esse lado aqui dessa face lateral é uma das arestas laterais do triângulo, que a gente está deixando indicado pela letra L, certo? Então por isso que vale aqui, olha, que nas faces laterais, ou que de maneira geral em pirâmide, será válida a relação G ao quadrado, a apótema da pirâmide ao quadrado, mais metade da aresta da base ao quadrado, vai ter que ser igual à aresta lateral. Beleza. Um outro triângulo retângulo, que sempre poderemos identificar quando estivermos representando uma pirâmide regular. Esse que está aqui, olha. Um triângulo retângulo que vai pegar a altura da pirâmide, uma aresta lateral e o raio da base. Então, aqui, a depender das informações que tenhamos, às vezes o cara pensa, não sei o que, aí você tem lá, o cara te dá a altura, aí ele te dá o raio da base, e por algum motivo você vai ter que descobrir, sei lá, a aresta lateral, certo? Ou ele vai te perguntar alguma coisa aqui sobre essa face lateral, de forma que dependa de ter a aresta lateral. Então, um triângulo retângulo que você tem que memorizar, que a gente consegue enxergar dentro de uma pirâmide, é esse. O que pega a altura da pirâmide, o raio da base e a aresta lateral. E será válida, então, a relação h ao quadrado, altura da pirâmide ao quadrado, mais raio da base ao quadrado, igual a L ao quadrado, que é a aresta lateral ao quadrado. Certo? H ao quadrado mais R ao quadrado igual a L ao quadrado. E um outro triângulo que, a depender do que for proposto no exercício, pode ser que a gente tenha que utilizar, um outro retângulo também presente ali na estrutura de uma pirâmide, é esse que está aqui, olha, na base. Um triângulo retângulo. Então é como se eu estivesse olhando ali a base e pegando o apótema da base, que é o M, o raio da base, que é o R, e a metade da aresta da base. Esse triângulo retângulo, para esse triângulo retângulo, será válida a relação apótema da base ao quadrado, M ao quadrado, mais metade da aresta da base ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Perfeito? É esse triângulo que está aqui, então, olha, que está na base. Certo? Dessas que eu coloquei para vocês aqui, essa que está aqui, talvez é a que a gente mais utilize. Não quer dizer que as outras não sejam importantes. Essa que está aqui a gente utiliza com uma relativa frequência e essa que está aqui também acaba sendo importante, ok? O que você vai me perguntar nessa altura do campeonato? Bruno, o que você está querendo dizer para mim com essas relações que você está colocando para mim aqui dentro desse bloco? Que é para eu decorar essas fórmulas? O que é para fazer? Olha, teoricamente, não há o que se decorar se tudo isso vem do que a gente já conhece da geometria plana. Certo? Dependendo da facilidade. Aí é aquela história assim, Bruno, cara, eu preciso decorar, aí eu dependeria de conversar pessoalmente com você e te perguntar o seguinte, como que é a sua relação com a geometria espacial? Você consegue visualizar essas figuras, essas pirâmides com uma relativa facilidade, sem ter que ficar... você consegue visualizar a figura? Ah, professor, não, tem muita dificuldade às vezes de enxergar a figura, de desenhar a figura. Então, para você, principalmente, as fórmulas, elas são uma bengalinha de segurança. E aí, é como se então eu estivesse te pedindo para decorar, mas aí por isso eu estou falando, eu dependo de decorar, eu dependo muito de saber até onde vai a sua facilidade. Principalmente com a visualização das figuras, porque se ao mesmo tempo para você, Bruno, cara, eu consigo visualizar, eu desenho
essas figuras aqui tranquilamente. Então, no desenho que você mesmo esboçar, você consegue ir enxergando esses triângulos retângulos que eu fiz aqui. E aí, por depender tudo de Pitágoras, na hora você tira essas relações, certo? Mas aí depende muito mais do que você tem de segurança do que aquilo que eu vou te orientar. Claro que eu preciso que você tenha noção dessas relações, certo? E claro que todas elas aqui vão ser regras, independentemente de qual seja a pirâmide. Então, a altura é essa que está aqui, a altura da pirâmide ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado igual a apótema da pirâmide ao quadrado, importantíssimo. Guarda, certo? Isso que está aqui, legal e tudo, usa-se menos, ótimo. De qualquer maneira, vale como regra, tá? Então, vocês vão ver aí que a gente vai ter questões que às vezes vão tratar de área, e eu vou depender primeiro de meter ali um Pitágoras para poder calcular a área lateral da pirâmide, a área total da pirâmide, certo? Então tem que dar zoom nessa parte para que você relembre a questão, primeiro, né, do Teorema de Pitágoras e para que você tenha a noção, maldade, de que a gente pode, numa pirâmide, observar esses 4 triângulos retângulos, certo? O que pega a apótema da base, a apótema da pirâmide e a altura, o que na face lateral pega a apótema da pirâmide, metade da face lateral e a aresta, metade da aresta da base e aresta lateral. Esse também é importante, que pega a altura da pirâmide, o raio da base e a aresta lateral. E esse aqui já lá na base mesmo, que vai pegar o apótema da base, a metade dessa aresta lateral e o raio. Fechado? Não temos mais nada a explorar dentro desse bloco. Preciso que você saiba dessas relações e, na sequência aqui dessa nossa aula, eu vou te mostrar como, aí sim a gente vai poder utilizar essas relações. Perfeito? Maravilha? Está entregue para vocês aqui então esse bloco. Forte abraço. Valeu!